tudo bem? Tava com uma saudade de vocês, lembram de mim? E aí agora eu vou estar com vocês nas aulas de ciências. Eu espero que a gente se divirta muito. Eu já comecei a me divertir desde que comecei a estudar para essa nossa aula de hoje. Eu sou a professora Ana Carol e hoje nós vamos estudar ciências. Tá pronta? Eu tô animada, e você? Se ajeitou aí, tá com tudo certinho, tudo organizado, num lugar onde você fique confortável, pra gente poder começar a nossa aula. Então, antes da gente começar, vamos lembrar dos nossos combinados. Sempre, né? A gente não pode esquecer, são novos tempos e os combinados mudaram um pouco, mas eles existem. Então, não esquece, lave sempre as suas mãos, tá bom? Lavar as mãos é o jeito mais legal e mais eficaz da gente resolver esse problema com esse vírus que parece que tá demorando para ir embora, mas já já ele vai deixar a gente e a gente vai voltar para nossa vida normal, né? Fica em casa, né? Precisamos ficar em casa. A gente se protege, a gente protege o outro, a gente protege todo mundo que a gente ama. Então fica aí, só saia se for mesmo muito necessário. Se não, fica quietinho aí, fica aqui comigo na nossa aula que a gente vai se divertir. Brincar só com distância adequada do seu irmão, do seu colega, né? Se for brincar com um coleguinha, mantenha sempre distância, vai ser importante. Não esquece, se der vontade de tossir ou de espirrar, precisa usar o antebraço. Lembra? Coloca o cotovelo aqui para não correr o risco de depois tocar em alguma coisa e acabar contaminando tudo. E não esquece, lava as mãos, né? E o melhor jeito de se proteger é manter o distanciamento social. E aí o coronavírus fica longe da gente também. Além de ficar no distanciamento social, a gente fica mesmo distante desse vírus. Pronto, já fizemos os nossos combinados, você tá aí protegido, quietinho na sua casa. Agora eu quero saber se você já pegou todos os seus materiais. A folha ou o caderno que você tem utilizado para as aulas de ciências, o seu lápis, a borracha, tudo que você julga necessário para poder acompanhar a nossa aula. Pegou tudo? Tá tudo separadinho aí? Eu vou te dar um tempinho para pegar os seus materiais e também para você já colocar aí na sua folha ou no seu caderno as informações da nossa aula de hoje. Olha lá, não esquece, a gente vai colocar a data e a aula é de ciências. Então agora se prepare, se ainda não pegou o material, corre lá e eu vou te dar um tempinho para anotar e organizar tudo.
anotadinho aí? Por enquanto, eu vou pedir para você deixar esse material bem pertinho de você, tá bom? Porque já já a gente vai utilizar. Mas eu vou avisar quando a gente for utilizar e aí você pega. Então, deixa ele aí quietinho, se acomoda, fica bem confortável e lá vamos nós. Lembram que na aula passada, a Prof. Santina terminou a revisão do segundo trimestre. Sendo assim, hoje a gente vai iniciar o terceiro trimestre. Olha só, já fomos para o terceiro trimestre. E aí o tema da nossa aula vai mudar. E é um tema que eu gosto muito. Eu acho que você também. É a astronomia. O que será que a gente vai estudar com tudo isso? Já ouviu falar? Vai pensando aí, começa a puxar as ideias de tudo que você conhece, de tudo que você já ouviu falar sobre astronomia, que a gente vai entrar nesse mundo e vai fazer viagens incríveis. Tá pronto? Lembra que eu disse para você avisar sua mãe, seu pai, seu responsável que nós íamos fazer uma viagem? Lá vamos nós. Então, olha só, para a gente começar falando sobre esse assunto, a gente vai, claro, fazer uma grande, uma imensa e uma incrível viagem para o espaço. Já pensou nisso? Já pensou quantas coisas incríveis tem lá que a gente ainda nem conhece? O que será que tem por lá? Quantas vezes você já parou para observar o céu? Durante o dia, durante a noite? O que será que você observou? Se você ainda não parou para observar, quando tiver um tempinho, vai lá na sua janela e dá uma olhada para o céu. Tanto durante o dia quanto à noite. Você vai ver quantas coisas incríveis você vai encontrar. A gente vai ter lá nesse mundo que ainda está sendo explorado pelo ser humano e a gente não conhece quase nada. É quase um grãozinho de areia o que a gente sabe. A gente sabe, até aqui, que tem as galáxias, as estrelas, o Sol, claro. Tem um negócio chamado Big Bang, também chamado de grande explosão. O que será isso? Já ouviu falar? Temos o sistema solar, do qual fazemos parte, inclusive, e claro, temos os planetas, né? O nosso, a Terra. E quantos outros mais será que existem? Quantos planetas será que estão espalhados no universo que a gente nem imagina? Já pensou nisso? Vai pensando, eu adoro esse assunto, é muito legal pensar sobre tudo isso. Aí você deve estar pensando, prof, eu adoro esse assunto, estou muito curioso, mas como é que será que a gente consegue saber todas essas informações? Como é que a gente aprende sobre esse assunto? Como é que a gente descobre coisas sobre isso? E tem sim. É tudo porque existe a astronomia. Astronomia, prof, que palavra? É bonita, mas eu não entendo nada. Eu vou te contar. O que é astronomia? Vamos ver? Ela é uma ciência e ela estuda todos os corpos celestes, aqueles que a gente já citou ali no slide anterior. Os planetas, os asteroides, os cometas, as estrelas, as galáxias e tudo mais que está lá no universo. A astronomia estuda também o conjunto dos corpos, ou seja, todos eles juntos, e o que existe entre eles. No final, o que a astronomia estuda então? O universo. Quando a gente ouve essa palavra universo, a gente já pensa numa imensidão, né? E é isso mesmo, porque o universo é uma imensidão. Mas antes da gente se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, eu quero que você fique bem atento, prepare os seus ouvidos, prepare os seus olhinhos para ouvir uma contação com uma prof que eu gosto muito, que é a prof. Alessandra Barbosa. Ela vai contar para nós a história desse livro, Era Uma Vez Uma Estrela. Fica atento, a história é linda e fala um pouquinho sobre tudo isso que a gente conversou até aqui. Vamos lá? Então vamos viajar com essa história, uma jornada poética pelo espaço. A história Era Uma Vez Uma Estrela, que foi escrita por James Carter e ilustrada por Mar Hernandes. Esse livro foi traduzido por Márcia Duarte Companhon. Vamos acompanhar essa história pensando que se você vive sempre no mundo da Lua, que tal então pegar carona nessa cauda de cometa, ver a Via Láctea, estrada tão bonita, brincar de esconde-esconde numa nebulosa, voltar para casa, nosso lindo balão azul? Então vamos conhecer essa história. Como se fechassem as cortinas do mundo, o dia fica calmo, frio, um escuro profundo. Então a noite chega. Acima das nuvens, a tal Via Láctea, entre tantas,
é a nossa galáxia. 1 bilhão de trilhões, talvez mais, de luzes tais, lanternas celestiais, gigantes. Elas estão muito distantes. Parecem pequenas, são chamadas de estrelas. E uma delas nós temos, por Sol a conhecemos. Você sabia que é de onde viemos? A mais que isso, você logo verá. Vamos ver o que a história dirá. Era uma vez uma estrela. Nenhuma estrela brilhando se via, nem sol durante o dia, nem dia mesmo fazia, nem noite sequer existia. Tempo algum, nada havia. Nem terra, nenhum chão, tampouco o universo até a grande explosão. Um poderoso boom, um enorme cabem, que chamamos de Big Bang. O que é isso? Tudo. Enquanto o espaço e o tempo eram formados, muito lentamente, antes de tudo, o universo havia esfriado. Um mar de estrelas por fim surgiu, se formou e aos poucos se expandiu entre nuvens de poeira e gás. Uma poderosa massa se faz. É o nosso Sol, o primeiro do sistema solar inteiro. Rochas imensas e fogo se estendiam, e com o tempo nossos planetas cresciam. E também a nossa Terra, de leste a oeste, de norte a sul, com amplos oceanos e o céu todo azul. Agora, vidas nadam, rastejam, voam, e o nosso Sol nos delicia. É o nosso conforto, nosso alimento, nossa luz do dia. Ele é o centro, o coração. Ao seu redor, os planetas estão. É das estrelas que viemos, essas que tão longe vemos. Somos feitos do seu pó. Sim, assim somos nós. Então, você é o quê? Você é uma estrela. Então, o que você achou? A Prof. Alessandra contou lindamente essa história, né? Eu estou com o livro aqui comigo. Olha só ele. E eu adoro ouvir essa história de uma forma tão poética, tão bonita. E ela fala um pouquinho sobre o evento que parece que deu origem a tudo isso que a gente está falando, né? O universo. Vocês ouviram bem com atenção que ela faz bum, cabum. Porque essa ideia é isso que a gente tem como ideia quando acontece o Big Bang, né? Que é essa grande explosão. Que no final de tudo isso, desse grande evento cósmico, deu origem a nada mais, nada menos do que você, do que eu, do que as pessoas que a gente ama e todas que a gente conhece, né? Então, a partir deste evento, tudo isso que a gente conhece, lembra que eu falei que o que a gente conhece é um grãozinho de areia perto do que significa tudo, né? Mas os cientistas estão lá, pesquisando, estudando todo o tempo para descobrir um pouco mais sobre isso. E aí a gente ouviu desse tal de Big Bang, essa grande explosão. Ele, na verdade, foi o evento que deu origem ao espaço. É uma teoria que diz como o espaço surgiu, né? Ela conta um pouco sobre como tudo isso que a gente tem aqui, os planetas, as estrelas, o Sol, os sistemas solares, tudo como que ele surgiu. E aí é uma série de eventos que aconteceram há mais de 13 bilhões de anos. Aposto que você está aí na sua cabeça tentando pensar, 13 bilhões, quanto será que isso é? Eu posso te dizer,
é muito tempo, muito tempo. Então, 13 bilhões de anos aconteceu há muito tempo. Mas, mais do que eu ficar falando sobre isso, eu vou te mostrar agora um vídeo de um cientista explicando melhor o Big Bang, ou grande explosão. Big Bang é um nome na língua inglesa para grande explosão. Vamos lá? Tá pronto? Fica atento. Presta bastante atenção, porque agora nós vamos ouvir a palavra de um cientista. Vamos lá? Um céu estrelado nos inspira. Afinal, quem nunca ficou parado, olhando para as estrelas e se perguntando sobre a origem de todo o universo? Eu sou Marcelo Chapo, sou físico e vou levá-los por esta aventura em 4 episódios, onde vamos trazer as principais evidências que dão suporte à famosa teoria do Big Bang, a nossa melhor compreensão atual para a origem de todo o cosmos. Esta é a história que o céu nos conta. A primeira etapa da nossa jornada vai num fenômeno que você mesmo pode perceber quando uma ambulância passa em alta velocidade com a sirene ligada por você. Durante a aproximação da ambulância, a gente percebe um som mais agudo, enquanto o afastamento gera um som mais grave. Essa mudança no som percebido quando tem aproximação ou afastamento é um fenômeno conhecido por efeito Doppler e, graças a ele, hoje nós temos condições de investigar o movimento relativo de aproximação ou afastamento entre a fonte do som e o observador apenas pelas características do som que o observador percebe. Sabe o que isso tem a ver com o universo? É que esse fenômeno não vale apenas para o som, ele também vale para a luz das estrelas que chega aqui na Terra. Dito de maneira bem simples, cada vez que tem afastamento ou aproximação entre uma estrela e o nosso planeta, a gente consegue saber esse fato a partir de mudanças nas características da luz que a gente recebe das estrelas. Com base nisso, hoje nós sabemos que o nosso universo está em expansão. Todas as galáxias distantes estão se afastando umas das outras sem uma região privilegiada, ou seja, não há um centro do universo. É muito mais parecido com um tecido elástico que vai se expandindo em todas as direções sem um centro bem definido. Além disso, com base no cálculo dessa expansão, hoje nós conseguimos saber a idade do universo atual, ou seja, quanto tempo se passou desde que tudo estava reunido em um único ponto até os dias atuais. Esse período é de 13 bilhões e 700 milhões de anos. Essa é a idade do universo, a idade do nosso universo. Sabemos, portanto, que o nosso universo teve um início. Está lançada então a nossa primeira ideia sobre a origem do universo. Mas nós vivemos no universo atual, é fácil saber as características que ele tem hoje. Mas como será que a gente consegue ter acesso às características do universo no passado? Essa é uma ótima pergunta que a gente vai responder no próximo episódio. Até lá! Viu só? Esse assunto é muito interessante. Sempre que puder, pede ajuda para um responsável para pesquisar um pouquinho sobre isso. Você vai ver que tem um monte de coisas incríveis que você vai aprender. Mas, por enquanto, você já entendeu um pouquinho sobre o Big Bang. Mas, para que a gente possa, aí, entender ainda melhor, que tal se fizermos uma experiência? Experiências são boas porque fazem com que a gente entenda ainda mais sobre um determinado assunto. Então, eu trouxe para vocês uma experiência que vai simular, que vai fazer a gente entender mais ou menos como é que aconteceu essa tal de grande explosão, chamada de Big Bang. Para a nossa experiência, você não vai precisar de muita coisa. Quer ver só? Olha só, a gente vai precisar de balões, esses que a gente adora para as festas de aniversário, balão, bexiga, né? Então, ó, eu trouxe alguns aqui para te mostrar, não importa a cor que você vai utilizar, tá vendo? Então, você vai usar o balão e também vai ver aí na sua casa, como responsável, essas canetas que são chamadas de canetas permanentes. E por que precisa ser caneta permanente, prof? Porque essa caneta, quando eu escrevo nesse tipo de material da bexiga, ela não apaga. Tá vendo que o meu tá cheio de pequenos desenhos que eu fiz? E aí ele não apaga, porque senão a gente não vai conseguir acompanhar, tá bom? Então é isso que você precisa. O balão, a bexiga e a caneta chamada de marcador permanente.
Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esta caneta e vai marcar todo o seu balão. Olha lá como eu já fiz o meu aqui, já deixei ele preparadinho. Coloque pontinhos. Eu fiquei brincando com o meu balão. Então, fiz várias formas, fiz estrelas, fiz pontinhos menores e pontinhos maiores, ok? Então, no final, o seu balão deve estar assim, ó, todo preenchido com desenhinhos que você fez, ok? É isso. Aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse balão encher. E quando você estiver enchendo o balão, é a hora que você tem que ficar bem atento. Por quê? Porque é a hora que a gente vai perceber essa ideia da grande explosão. Então, com o balão pronto, a gente vai encher normalmente. O bom é que você vai até se divertir um pouquinho enchendo os balões. Se você tiver alguma dificuldade para encher o seu balão, pede ajuda para alguém aí na sua casa, para um responsável, para o seu irmão mais velho, caso você tenha um, tá bom? Mas eu acho que você consegue encher. Fica tentando se tiver com alguma dificuldade até conseguir, ok? Aí olha lá. Comece a encher o seu balão bem devagarinho. E aí comece a observar como aqueles pontinhos, aquelas marquinhas que a gente colocou no balão, vão se distanciando, né? Quando o balão está vazio, elas estão assim, todas juntinhas, uma pertinho da outra. Que é essa ideia antes da grande explosão, de que estava tudo bem pertinho. E aí, com a grande explosão, que é como se o balão enchesse, tudo foi se afastando, que é o que acontece quando alguma coisa explode, né? E aí você consegue entender mais ou menos como é que aconteceu essa grande explosão. Que tal mostrar para sua família? Que tal fazer uma videochamada para um parente, para um amigo, mostrando esse experimento e explicando o que você entendeu sobre essa grande explosão, que dá origem a nada mais, nada menos do que o universo, né? Então, gostou? Faça aí na sua casa, depois você me conta como é que foi, tá bom? Então tá, agora que a gente fez o experimento, a gente tem que lembrar sempre assim. Os cientistas fazem experimentos o tempo todo. Eles são essenciais para que a gente descubra novas coisas ou para que a gente também veja que aquilo que a gente estava pensando nem era verdade. Só que, para que esse experimento tenha mais validade, a gente precisa registrar. Ou seja, eu preciso dizer se aquele deu certo, o que aconteceu durante ele, como foi que ele aconteceu. E aí a gente vai fazer isso também, afinal de contas, estamos aqui na aula de ciências e somos cientistas, ok? Então agora você vai pegar o seu material que você deixou aí pertinho de você, que você já colocou as informações da data de hoje, e eu vou pedir para você fazer um desenho explicando sobre o que você entendeu do Big Bang. Então, depois que a gente ouviu a história da professora Ali, a gente viu o vídeo com o cientista e a gente fez uma experiência, você já consegue elaborar na sua cabeça que essa grande explosão aconteceu, que estava tudo bem pertinho, juntinho, e de repente tudo se espalhou, como se jogássemos tudo no chão e fizesse uma grande bagunça. Mas eu quero que você use desenho, então agora você vai acionar a sua imaginação e vai fazer um desenho aí na sua folha. Claro que eu vou te dar um tempinho para isso, né? Vamos lá?
Então, fez o seu desenho? Quando puder, tenta explicar para alguém como o seu desenho, o que ele significa, né? Vai mostrando, isso faz com que você fixe esse aprendizado aí na sua cabeça com maior facilidade, certo? Depois você pode até caprichar mais com o seu desenho, deixar ele mais colorido da forma que você quiser. Mas agora, deixe o seu material de lado novamente e vamos concentrar para continuarmos a nossa aula, ok? Ainda tem muita coisa legal que a gente vai ver. Agora eu quero convidar você a refletir, ou seja, pensar um pouquinho junto com a prof. Vamos imaginar que faremos uma viagem para o espaço. Nossa, que coisa incrível, o que você acha? Eu iria. E você? Também? Isso aí. Mas antes da gente pensar nisso, a gente precisa pensar: o que será que a gente precisa para fazer uma viagem espacial? Você consegue imaginar o que será que a gente precisa? Comece a pensar em todas as coisas que você acredita que são essenciais e necessárias para uma viagem espacial. Quero que você também pense: que missão nós iríamos cumprir? Lembra que os astronautas cumprem missões. Vão estudar determinadas coisas, vão avaliar, vão fazer experimentos, vão observar, né? O que será que nós faríamos numa missão de uma viagem para o espaço? Pensa nisso. O que você gostaria de descobrir lá no espaço? O que é que você acha que nós iríamos encontrar no espaço? Claro que a gente vê filmes, né? Você já deve ter visto algum, as animações. Mas será que tudo que aparece lá realmente tem no espaço? Ou você espera que vai encontrar alguma coisa diferente? Não sei. Vá pensando em tudo isso. E aí o mais importante: o que é que você levaria para uma viagem espacial? Porque não é uma viagem qualquer. Quando a gente faz aquela viagem com a família, que prepara uma mala, coloca aquelas coisas que a gente sempre vai utilizar. Na verdade, quem prepara a nossa mala é a mãe, né? Mas o que será que a sua mãe ou o seu responsável colocaria numa mala quando você dissesse que iria fazer uma viagem espacial? Você precisa saber, no mínimo, o que você acha que é essencial levar. Vamos pensar? Só que agora eu quero que você pegue novamente o seu material e aí eu quero que você registre aí no seu caderno, na sua folha, o que você está utilizando para registrar, com palavras ou com desenhos, as hipóteses do que você levaria. Quais são as ideias que você tem sobre o que é necessário para levar a uma viagem espacial? Ok?
Pronto, registrou aí? Coloca o seu material aí do ladinho novamente, deixa ele ali perto de você. Daqui a pouco a gente vai usar para ver se as suas hipóteses foram boas ou não, se a gente vai precisar trocar alguma coisa. Quando a gente fala em viagem espacial, a gente não pode deixar de falar da NASA. Você já deve ter ouvido falar, né? NASA, na verdade, é uma sigla, né? De uma nomenclatura que está em língua inglesa, que é a National Aeronautics and Space Administration. Se fôssemos colocar na nossa língua, quando trazemos para a língua portuguesa, ela vai virar Administração Nacional Aeronáutica e Espacial. Então é a NASA que toma conta dessas viagens. Não é só a NASA, né? Mas ela é uma das que a gente mais ouve falar. E aí ela é responsável por vários projetos de exploração. Então vamos imaginar que vamos fazer a nossa viagem e vamos com a NASA. Aí a gente vai pensar, o que será que a NASA deixa eu levar? Qualquer coisa, tudo que eu quiser? Existem algumas regras. A primeira delas é que a gente só pode levar o que caiba em 1 metro cúbico. Os nossos itens pessoais têm que caber dentro de uma caixa que tem 1 metro. Viu que eu pus uma foto ali mais ou menos para entender? Se você ficou bem curioso, pede para um responsável te ajudar com 1 metro, com uma fita, para você ter ideia de quanto é o metro cúbico. Tem 1 metro. E tudo que você precisa levar e quer levar precisa estar lá dentro. Não importa quantos itens você vai pôr, tem que caber dentro desta caixa. Tem uma notícia boa. O peso não importa, porque no espaço não tem gravidade. Gravidade? Essa força que mantém a gente com os pezinhos aqui na Terra, que não deixa com que a gente saia flutuando por aí, como acontece no espaço. Tenho certeza que você já viu em algum filme, em algum documentário, que os astronautas estão lá no espaço flutuando. Lá, o nosso peso é diferente. Então, o que eu vou levar, se for muito pesado, não faz diferença. Só lembra que tem que caber dentro daquela caixa. Então, a gente precisa ser inteligente. Precisa fazer uma mala e separar itens com coisas que são essenciais, que realmente vamos utilizar, para não ficar levando coisas que não são interessantes. Agora, vamos pensar o que nós levaríamos. Eu separei aqui algumas coisas para você aí ir me dizendo se levaria ou não. Vamos dar uma olhada? Então vamos ver. Você levaria toalha? Tomar banho, se secar e tudo mais? Lembra que falamos sobre a higiene, ela é essencial, né? E lá no espaço não é diferente. O que mais? Sapatos? Qualquer tipo? As minhas sandálias preferidas? Será que precisamos levar? Vai pensando. Aí tem uma pulseira anti-enjoo. A pulseira anti-enjoo é uma pulseira que a gente coloca no pulso e ela evita que a gente fique com aquela sensação de que vai passar mal e vomitar ou coisa assim. Por isso que ela se chama anti-enjoo. Será que ela é importante no espaço? Vai pensando. O meu bichinho de estimação. Será?
Eu tenho uma gatinha, será que eu levaria ela? Ai, seria ótimo ter ela comigo numa viagem espacial, mas será que eu devo levá-la? Você tem bichinho de estimação? Será que você tem que levar ele? E o videogame? Será que dá pra levar o videogame? Mas a gente vai numa missão espacial e vai ficar jogando videogame? Será que dá? E você, levaria o seu? Quem sabe? E bicicleta? Eu adoro andar de bicicleta. E você? Levaria? Lembra que o peso não importa. Só pense se uma bicicleta cabe dentro daquele espaço que a gente tem de 1 metro cúbico. Vamos então pensar um pouquinho sobre as coisas que realmente são essenciais. Para isso, eu fui pesquisar e achei este senhor que vocês estão vendo aí. O nome dele é Robert Frost e ele é astronauta. Ele é engenheiro e trabalha na NASA. E ele contou para nós um pouquinho o que dá para levar nessa viagem, o que ele considera essencial, que é permitido pela NASA que seja levado. E claro, que caiba dentro daquele espaço. Vamos dar uma olhada? O que foi que ele contou? Olha lá, tênis para realização de exercícios. Nós vimos calçados no anterior, né? Mas não é qualquer calçado. É o tênis para a prática de exercícios. Mas faz exercício no espaço, prof? É muito importante se exercitar no espaço, porque como lá não tem gravidade, a gente fica o tempo todo flutuando, é como se o nosso músculo começasse a perder a memória. Então, por isso, a gente precisa manter ele ativo. Para isso, precisa fazer exercícios. Cuecas e meias. Claro, né? Como é que a gente não pensou nisso? Ah, mas eu tô no espaço e não vou usar cuecas e meias? Vai sim, precisa levar também. Olha lá o que mais o Robert contou pra gente. Suéter, que é nada mais, nada menos do que essa blusa um pouco mais quentinha que a gente utiliza para não ficar com tanto frio. Ele também aconselha que levemos. Disse também que precisamos levar short, camiseta para praticar os exercícios. Ora, de que adianta eu ter tênis para exercício se eu não tenho a roupa adequada? De nada adianta. Aí, ele disse também que é essencial levar a pulseira anti-enjoo, porque como a gente fica o tempo inteiro flutuando, é natural que a gente sinta esse mal-estar. E com a pulseira, isso vai diminuir ou praticamente nem existir. Ele falou pra gente levar toalha, né? Tem que tomar banho, tem que manter a higiene. Então, a toalha também é um item essencial. Ele citou que é muito importante levar fotos dos familiares, de todas as pessoas que a gente ama, dos amigos, dos animais de estimação, de tudo que a gente considera importante. Afinal, a foto é um registro real de alguém ou de alguma coisa ou de um bichinho que a gente gosta muito, tem amor. Então, ele diz que levar as fotos é muito importante, porque ajuda a matar a saudade quando tá lá longe no espaço. E a outra coisa que ele falou que precisa levar é livro. Viram só? Não tem videogame, tem livro. Ele diz que é essencial também sempre continuar lendo, e aí esse momento também é bom para que possa relaxar. Então, ele aconselha que a gente leve também um livro. Agora que a gente já viu o que a gente tem que levar, agora a gente tem que pensar que não pode ser com qualquer roupa que a gente vai chegar lá no espaço. Lembra que os astronautas usam um traje especial, né? Eles têm todo um aparato de coisas que são utilizadas para poder estar no espaço. Vamos dar uma olhada o que é? Então, olha só, para a gente conhecer esse traje especial que o astronauta utiliza para fazer a viagem espacial, a gente vai olhar esse infográfico que eu trouxe para vocês. Vamos lá? Então, olha só, você vai ver que a roupa do astronauta é completamente diferente das roupas que a gente está acostumado a usar aqui na Terra. Ela tem uma série de coisas que são essenciais para que o astronauta fique em segurança lá no espaço. Porque o espaço, para nós seres humanos, não é um ambiente muito tranquilo. Então, olha só, o que não pode faltar? Primeiro, o capacete do astronauta. Ele tem um sistema de controle, ou seja, como se fosse um controle remoto da sua televisão, só que está na roupa do astronauta. Ele tem as luvas para proteger as suas mãos, tem as botas e todo o restante do traje que protege o corpo inteiro. E aí o traje tem alguns itens bem específicos. Vamos começar observando lá do comecinho, lá em cima, que ele tem um rádio. Um rádio, prof. É para se comunicar, ele precisa do rádio. Está guardado naquela maleta, naquela mochila que fica atrás, ali nas costas dele. Ele tem um isolamento para prevenir qualquer tipo de colisão. Então, qualquer coisinha que possa bater nele, ele está protegido.
Ele tem lá uma bomba de circulação que faz com que uma água resfriada fique circulando no traje. Porque pensa, senão ele vai aquecer e vai ficar com muito calor. Então mantém uma temperatura adequada. Se ele tem o rádio, ele precisa de um sistema de comunicação. E ele tem, para poder se comunicar, não só com a nave, mas também aqui com a Terra, se precisar de alguma coisa. Ele tem uma entrada e uma saída para o oxigênio. Afinal de contas, sem isso, ele não vai conseguir respirar no espaço. Ele tem uma válvula de urina, ou seja, deu vontade de fazer xixi, não tem problema, não precisa tirar todo o traje para poder utilizar o banheiro. Ele tem lá um dispositivo preparadinho para que ele consiga urinar sem nenhum problema. Ele tem várias camadas que protegem e isolam o traje. Então não é uma roupa simples que qualquer um tem, é uma roupa especial que protege ele nesse ambiente que não é adequado para os seres humanos. Lá nos pezinhos, nas botas, tem antiderrapante, porque se ele for pisar em um planeta ou em algum lugar, ele precisa ter o cuidado de não cair e acabar não se machucando. Aí, a gente vai ver lá embaixo, no rodapé do nosso gráfico, que existem diferenças para vestir o traje. Duas em especial. A dos Estados Unidos, a roupa vem toda fracionada, então ele coloca como a gente está acostumado, como se fosse uma camiseta e uma calça. Mas na Rússia, que também faz viagens espaciais, o traje já está montado. E aí, o astronauta precisa entrar no traje. Ele já está prontinho, ele só precisa entrar dentro dele. E aí a gente tem algumas funções que o traje especial não pode deixar de ter. Que é aquilo que a gente já falou. Regular a temperatura, garantir que não tenha nenhuma colisão, que nada bata nele, proteger do calor e, claro, ter a entrada e a saída do oxigênio para que o astronauta possa ficar bem e em segurança. Viu só que para fazer uma viagem para o espaço não é simples. A gente viu que precisam de coisas bem específicas, que a gente precisa lembrar de levar. A gente também entendeu e conheceu a grande explosão, como é que toda essa coisa chamada universo surgiu a partir da teoria do Big Bang. E a gente conheceu a roupa do astronauta. Para a próxima aula, a gente vai continuar nessa viagem. E aí, eu trouxe até uma dica do que é que vai acontecer para a próxima aula. Agora a gente já está com a aula pronta. Falta o quê? Descobrir como é que a gente vai chegar lá. O que é que vai levar a gente para lá. Então, eu espero você na próxima aula. Fique em casa, se cuida. Tchau, tchau!